Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, com a nossa primeira convidada, a Jéssica Becker, aceitou vir aqui conversar com a gente sobre abate de peixes. Já quero agradecer por ter aceitado o convite, a gente ficou muito feliz, né? E ela vai conversar um pouquinho sobre essa área que é pouco discutida normalmente na faculdade, né? A gente sai um pouquinho cru em relação à inspeção, né, de uma maneira geral, mas pescados é bastante. E Carol, quer falar alguma coisa? Quero agradecer muito, Jéssica, por ter aceitado. A Verticom está super empenhada também para fazer o canal crescer no YouTube. E com pessoas tão importantes nessa semana, vai dar uma boa visibilidade para todos nós. Então, muito obrigada. Você fica à vontade, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua trajetória, e a gente vai conversar aqui pelo menos por uma hora. Perfeito. Eu agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz. Já segui vocês há um tempo e super admiro a página de vocês. E então, né, meu nome é Jéssica, eu sou médica veterinária e sou responsável técnica e coordenadora do controle de qualidade de agora, né, é uma unidade de beneficiamento de pescado. Por causa que com a nova atualização do RISPLA, né, a gente não pode ser mais abatedouro frigorífico de pescado. Então, trabalho lá já faz 3 anos e pouco, e tenho 2 pós-graduações, uma em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos, e a outra em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal. E hoje eu vim aqui falar com vocês, né, um pouquinho sobre abate de peixes. Então, para começar, né, queria falar sobre o pescado, né? Então, o que é o pescado? O pescado engloba, né, peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, enfim, animais que são destinados para alimentação humana. E hoje, em específico, a gente vai falar mais sobre o peixe, mas também vai ter algumas coisas sobre os outros pescados também. O pescado em si, né, ele é o produto de origem animal, que ele é mais suscetível, né, à deterioração. Então, ele é o produto que tem mais facilidade de estragar, né, digamos assim. E por quê? Porque por causa dos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Devido às suas características químicas, o meio em que eles vivem, por causa da elevada atividade da água, pH próximo da neutralidade, e também devido à conservação ou armazenamento inadequado também. Isso vai facilitar aí para esse processo. E como que a gente sabe, né, se um peixe ele está deteriorado? A gente avalia as características sensoriais. E essas características a gente avalia, né, quando a gente recebe esses peixes, né, na indústria. E também a gente pode avaliar na nossa casa, né, quando a gente for numa peixaria e comprar o peixe eviscerado, né? Então, quando a gente compra esse peixe, a gente consegue avaliar essas características também de frescor, porque quando é o filé, a gente não consegue, né? Porque eles não têm essas características que a gente vai ver aqui. Então, a gente avalia, né, a superfície do corpo, ela precisa ter, né, um relativo brilho metálico, reflexos próprios da espécie, os olhos, né, tem que estar claros, vivos, brilhantes, as brânquias, né, alguelas, elas têm que estar daquela coloração rosada, né, vermelha, as escamas também sempre bem aderida à pele, as vísceras íntegras, no caso do peixe inteiro, o odor próprio da espécie também. Aí aqui eu trouxe, né, algumas fotos, né, para a gente avaliar essas características. Então aqui a gente tem uma truta e ela tá, né, com a sua superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico, dá para a gente ver um pouquinho dos olhos, né? Os olhos estão brilhantes, estão claros. Então aqui a gente está vendo um peixe, né, que está apresentando todas as características boas, né? Então esse produto, né, esse peixe, ele está conforme, tá bom? Ele não está apresentando deterioração. Já nessa imagem, né, a gente tem a imagem de cima, né, a imagem superior, a gente vê ali os olhos, tá claro, tá brilhante, então ele não está apresentando ainda uma característica de deterioração, embora as escamas ali parece que já estão meio se soltando da pele, né, mas aqui só para a gente avaliar os olhos, né, a primeira imagem, os olhos estão ok, né, estão brilhantes. Já na imagem inferior, desculpa, os olhos estão opacos, né? E sem contar que ali as escamas também já estão bem aderidas da pele. Então, esse peixe, né, da imagem de baixo, ele já está totalmente deteriorado, é um peixe impróprio para o nosso consumo.
Aqui também, né, a gente tem as guelras, a imagem de cima, né, as guelras estão rosas, estão vermelhas, vivo, dá para ver que ela está um pouco úmida, então ela está ok, está conforme. Já a imagem de baixo, ela já está pálida, né, ficando meio marrom. Então, isso já significa, né, são indicativos de que o peixe está apresentando deterioração. Aqui também nessa, não sei se dá para ver muito bem na foto, mas em relação às escamas, né? Então, quando as escamas estão se soltando também, isso significa deterioração. E como que a gente evita, né, essa deterioração? Então, dentro da indústria, a gente faz diversos monitoramentos, né? Tanto de medidas de boas práticas, temperatura, enfim, a gente faz vários controles, né, dentro da indústria para garantir que esse produto esteja bem armazenado, para evitar essa deterioração. Mas, na nossa casa, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque até a Organização Mundial da Saúde, ela tem um estudo que fala que a maior parte de DTA acontece dentro das casas do consumidor. Então, por quê? Dentro da indústria, a gente tem todo um cuidado, né? E quando chega na nossa casa, a gente esquece desses cuidados. Às vezes vá no mercado e acaba comprando perecíveis primeiro, depois vai pegar as outras coisas, então já fica num tempo exposto ali na temperatura ambiente. Aí depois que sai no mercado, vai para algum lugar, não vem direto para casa, chega em casa, não armazena nas temperaturas indicadas, né? Então é sempre muito importante, na nossa casa, a gente também ter esses cuidados. Inclusive, né, é importante a gente olhar a rotulagem, porque na rotulagem sempre tem ali um quadradinho, né, sobre a conservação doméstica. Inclusive, eu trouxe aqui uma imagem de um peixe congelado e onde tem essa conservação doméstica. Então, nesse quadradinho, ela fala exatamente a validade, né, que esse produto vai aguentar nas suas determinadas temperaturas. Então, por exemplo, se esse peixe estiver congelado, né, na temperatura de menos 18, que é normalmente a temperatura de freezer, é de validade, né? Então, a gente vai olhar ali qual que está a validade que o fornecedor nos indicou. Quando essa validade, quando está ali na temperatura de menos 8 a 12 graus no congelador, é só 30 dias, né? E também ali de 4 a 8 no refrigerador, 2 dias. Então, assim, dentro da indústria, a gente faz um teste, né, uma análise de shelf life, para saber esse tempo de prateleira do produto nessas determinadas temperaturas, e é por isso que a gente descreve elas aqui. Por isso que é tão importante a gente seguir essa validade, porque pode ter certeza que se a validade, esse produto aguentasse mais, estaria descrito, né, porque para o fornecedor, né, é muito melhor, quanto mais o produto aguentar, melhor, né? Então, a gente sempre tem que seguir exatamente a validade que está sendo indicada aqui nas embalagens, tá bom? Existem também, né, 3 tipos de conservação, né, quando a gente fala de pescado. O pescado fresco, que é aquele que ele não foi submetido a qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo ou por meio de métodos de conservação de efeito similar. O pescado resfriado, né, que é aquele que é embalado e mantido em temperatura de refrigeração, e o pescado congelado, que é aquele submetido a processos de congelamento rápido, de forma que o produto ultrapasse rapidamente os limites de temperatura e cristalização máxima. E uma coisa que eu queria lembrar também, né, que é lei. O pescado, né, proveniente de fonte produtora, ele não pode ser destinado à venda direta ao consumidor, sem que haja alguma prévia fiscalização, seja federal, estadual ou municipal. Mas, infelizmente, né, a gente vê isso acontecer muito. Então, assim, às vezes a pessoa está até passando pela estrada, vê um açude ali, pesca, leva para casa, depois limpa lá, sabe Deus como, e vende, né? Mas, se essa pessoa foi pega, se tiver alguma denúncia, né, ela pode sofrer todas as penalidades referentes a isso, tá bom? Sem contar também, né, no risco que essa pessoa vai estar levando, né? Porque a gente sabe que a gente pode, nós humanos podemos nos contaminar se a gente consumir qualquer produto, né, que tenha algum tipo de contaminação. Então, por isso que
qualquer produto que não tenha inspeção, né, é considerado clandestino. E um produto clandestino, ele não tem segurança nenhum para nós, tá? Então, isso coloca em risco também a saúde das pessoas. E aqui, né, falando um pouquinho sobre os tipos de inspeção, né, a gente tem 2 tipos, a permanente e a periódica. A permanente, no caso, é quando o fiscal federal, né, que é o médico veterinário concursado, né, ele fica permanente, ou seja, ele está sempre naquele estabelecimento em todo o horário de abate. Já o periódico, ele não precisa estar presente o tempo todo no abate, né? Ele vai algumas vezes naquele estabelecimento. E normalmente no periódico, eles vão, a frequência, né, com que esses fiscais vão até o estabelecimento é de acordo com o grau de risco. Então, por exemplo, pode ser que ele vá uma vez por ano, 2 vezes, de 15 em 15 dias. Então, quanto menor o risco que aquele estabelecimento apresenta, menos vezes ele vai nesse estabelecimento. E no caso da inspeção permanente em relação aos pescados, é somente anfíbios e répteis. Então, como a gente está falando sobre peixe, a gente vai ser periódico, tá bom? Essa daqui mudou, né, ali no RISPOA. Então, agora, inclusive, só os anfíbios e répteis que vão ser dos abatedouros frigoríficos também, que é os que vão ter a inspeção permanente. E também, né, falando sobre a classificação dos estabelecimentos, então, todo estabelecimento, ele vai ser classificado, né, recebe um nome, de acordo com o que ele produz, o que ele vende, exatamente o que ele faz. Então, a gente tem esses 4 tipos, né, de classificação de estabelecimento para pescado, que é o barco-fábrica, o abatedouro frigorífico de pescado, a unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, e a estação depuradora de moluscos bivalves. Então, no caso dos peixes, né, a gente vai poder ser barco-fábrica ou unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado. Ainda tem alguns estabelecimentos, né, como o que eu trabalho, que somos ainda abatedouro frigorífico de pescado, porque como o RISPOA foi alterado, né, atualizado ano passado, a gente tem até o final aí desse ano para estar se adequando, tá? A gente já, inclusive, já pediu, né, a mudança para o Ministério, e aí a gente tem que esperar eles enviar um novo certificado com a classificação. Além dos produtos comestíveis, né, de peixe que a gente conhece, né, como o filé, a truta eviscerada, postas, hambúrguer, enfim, existem alguns miúdos que também podem ser consumidos por nós, tá? E o que são miúdos? São os órgãos e as partes de animais de abate julgados aptos para o consumo humano, tá? No pescado, então, a gente tem ali a língua, o coração, a moela, fígado, ovas e a bexiga natatória, tá bom? Todos esses são considerados miúdos comestíveis. E agora, né, queria falar um pouco sobre as etapas do abate. E as etapas, eu vou começar a falar agora que tudo depende, né? Porque depende das espécies que a gente vai abater. Porque, como a gente fala de peixe, existem diversas espécies, né? Tilápia, atum, sardinha, enfim, a gente podia ficar horas só falando a diversidade das espécies de peixe, né? E cada uma tem uma anatomia diferente, uma particularidade. Então, quando a gente vai montar, né, as etapas do abate, a gente precisa conhecer exatamente a anatomia, a fisiologia daquela espécie, né, para poder montar corretamente. Um exemplo bem simples, né, mas, por exemplo, a tilápia, ela tem aquelas escamas, né, e elas precisam passar por uma etapa de retirada, né, então, já a truta não, a truta, ela tem uma escaminha, tá, mas ela é bem diferente, né, dessa escama da tilápia que a gente conhece, então a truta não precisa passar por este processo. É só um exemplo bem simples, mas para a gente ter essa noção de que as espécies são diferentes e têm processos diferentes. Outro exemplo também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é sobre a estamina. Tem espécies que são produtoras de estamina e tem outras que não. Então, vão ter cuidados diferentes, tá bom? Outra coisa também, né, que determina as etapas e diferencia elas é o que a gente vai produzir, né? Então, dentro dos peixes, do pescado, tem diversos tipos, né? Tem o filé normal, a eviscerada, peixe
em conserva, hambúrguer, os miúdos que nós vimos. Então, assim, eles vão ser iguais até um determinado momento, né? O processo, o fluxograma. Porém, depois desse processo, na hora que a gente for produzir cada um, eles vão ser diferentes. Então, cada um desses vai ter um fluxograma diferente. Outra coisa também que tem, né, no peixe é o glaseamento, né? O que é isso? Bom, ele consiste em uma aspersão de água extremamente fria sobre o pescado que é instantaneamente congelado. Então, literalmente, eles vão pegar o filé e vão colocar, né, mergulhar, né, ele dentro de uma água fria, e essa água vai formar uma camada protetora nesse peixe, nesse filé, tá? Porém, não são todos os estabelecimentos que fazem esse glaseamento, tá? Aqui mesmo onde eu trabalho, a gente optou por não fazer. Então, por isso que você sempre tem que dar sugestões, né, conversar com o dono, ver o que ele quer, o que ele não quer, e também, é claro, sugerir o que é melhor a ser feito, né? Ali levando em conta a sua condição técnica. Aí, sobre a histamina, né? Ela, então, é um composto produzido por bactérias e normalmente está ali nas temperaturas de 20 a 40 graus. Então, um peixe dessa espécie que produz histamina, você tem que ter um controle muito maior com a temperatura. Na verdade, todos têm que ter, pelo fato deles ser perecíveis. Porém, a histamina mais ainda. Por quê? Quando eles são submetidos por muito tempo em temperaturas altas, eles vão produzir essa histamina. E ela, né, quando estiver em concentração superior a 100 mg, ela pode causar intoxicação alimentar. E aqui, né, eu coloquei algumas famílias, né, que são produtoras de histamina, mas falando aí das duas mais conhecidas é o atum e a sardinha. E quando a gente fala de fluxo de abate, né, a gente precisa fazer um planejamento, levando em consideração essas etapas que a gente acabou de ver e todo o fluxo que você vai ter ali dentro. Por isso que é muito comum, né, a gente ver os médicos veterinários e outros profissionais da área de alimentos atuando junto com os arquitetos e engenheiros civis para fazer o planejamento, né, o projeto arquitetônico, porque juntos, né, eles vão montar o melhor fluxo, um fluxo que seja contínuo, né, para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada. Aqui eu coloquei, né, um resuminho, né, de um fluxograma. A gente vai falar separadamente de cada um deles melhor depois, mas só para a gente ter uma ideia, né, de como que é um fluxograma de peixe. Tá, então primeiro a gente vai receber, né, esse peixe dentro da indústria, ele pode vir vivo ou insensibilizado. Depois a gente tem a parte da insensibilização, então não só o pescado, né, mas todo o animal ele tem que passar por uma prévia insensibilização antes de ser abatido. Depois a gente tem o abate, né, o abate tem alguns tipos também. A sangria, no pescado a gente faz a lavagem, né, para evitar, eliminar um pouco dos micro-organismos existentes ali na pele do peixe, antes dele entrar propriamente dita para a indústria. O momento da evisceração, né, onde a gente retira todas as vísceras, aí depende, tem estabelecimentos que essas vísceras vão para um setor, para eles poderem, né, fazer a limpeza e depois fazer a inspeção dessas vísceras, que seriam os miúdos comestíveis. Aqui no nosso caso, todas as vísceras já são destinadas para a graxaria, né, que a gente vai falar mais sobre ela também. Depois a gente faz ali a filetagem, né, e temos as embalagens primária, né, existem vários tipos de embalagem primária, tem a embalagem a vácuo, embalagem granel, a atmosfera modificada, que também é utilizada no peixe, e depois eles vão para o setor de embalagem secundária, né, então normalmente a gente guarda, estoca esses peixes, né, nas câmaras frias, ou fresca ou congelada, ou resfriada, e daí quando, né, a gente tem o pedido ali, né, principalmente congelado, na verdade, porque o fresco, resfriado, a gente já faz mais ou menos de acordo com a demanda, porque não pode ficar muito tempo estocado. Aí a gente retira, né, esses peixes das câmaras, vai montar nas embalagens secundárias, né, caixa de isopor, papelão, e depois eles são destinados para a expedição. Então, né, no momento do recebimento, né, quando esses peixes chegam na indústria, a gente tem que avaliar algumas coisas, né? Primeiramente, o documento, né, a verificação documental,
primeiramente para garantir a rastreabilidade, para a gente saber, né, de onde esse peixe vem, se está tudo certo, se tem guia de trânsito animal, a nota fiscal, o registro de pesca, conferir o boletim sanitário, se esse peixe está de jejum, né? Dá para a gente avaliar já no recebimento o bem-estar animal, então, as condições dos tanques que esses peixes vieram, se estava lotado ou não, né? As condições da água, a temperatura, né, principalmente em espécies formadoras de estamina, já seria ali um PCC, né, um ponto crítico de controle, a estamina logo no começo nesse recebimento, e também, né, já fazer ali um teste de estamina também, observar a quantidade de gelo também. Em relação à insensibilização, né, que seria o próximo passo, depois que a gente recebeu aquele peixe, está tudo conforme, né, então a gente vai realizar a insensibilização. A gente tem essa insensibilização por choque térmico, que é a termonarcose. Ela é muito comum ainda, porque ela é mais barata, porém ela não é a mais eficaz em relação ao bem-estar animal, tá? Mas ela é aprovada pelo Ministério da Agricultura. A gente também tem a concusão cerebral, que é através da pistola pneumática. Aqui está uma imagem de um jacaré, mas ela é muito utilizada em peixes grandes, né, como atum, tucunaré, então eles utilizam essa pistola pneumática. E eu não coloquei foto, né, mas a gente também tem por eletronarcose, tá, que é a insensibilização pelo choque elétrico. Essa insensibilização pela eletronarcose, ela pode ser de dois jeitos, seca ou molhada, né? A molhada é quando os peixes ainda estão dentro da água, né? E aí sim ali a gente tem um equipamento que vai dar esse choque elétrico para realizar a sensibilização. E a seca, né? Os peixes estão fora da água, vão passar por uma esteira, e aí sim ali é realizada essa insensibilização também. Em relação ao abate, né? Ele tem que ser o mais rápido, o mais eficiente possível, né? Higiênico, que cause o menor prejuízo para a integridade, não só da carne, mas em relação ao bem-estar animal. Porque algumas as insensibilizações têm que ser feitas e logo após o abate. Porque se a gente demorar para fazer, essa espécie pode voltar a viver, então isso acaba tendo prejuízos ali para o animal, tá? Então, não é porque o animal vai ser abatido que ele precisa passar por sofrimentos, né? Então, por isso que a gente precisa seguir todas essas regrinhas de bem-estar para poder evitar isso. Sem contar que um animal que passa ali por maus tratos ou estresse antes, a qualidade da carne cai. Então, com isso, vai ter prejuízo, tanto para o próprio produtor ali que produziu ou que causou esse estresse. Em relação ao abate, né? Normalmente em peixe é feito a secção da medula, tá bom? Então, normalmente se utiliza uma faca, né, afiada, e daí faz o corte, que nem mostra aqui na imagem, né? A partir de um dos opérculos até atingir a medula. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu sempre, quando eu coloco aqui, ele não abre, então eu prefiro deixar ele aqui fora. Aqui também a gente ainda está utilizando esse método da termonarcose, porém a gente já mandou fazer os equipamentos, então logo a gente já passa para a insensibilização por eletronarcose molhada, tá? Mas então aqui a gente tem o vídeo, né, onde os peixes vivos são colocados dentro de uma cuba com água e gelo, e daí eles ficam ali até a ausência das contrações musculares, tá? Essas ausências da contração muscular, ela demora aí de 2 a 5 minutos para acontecer. E aí o funcionário, quando observa a ausência, né, você pode ver que ele fica procurando ali, vendo qual que já está insensibilizado, aí ele pega e realiza a secção da coluna vertebral. Aqui no nosso caso, a gente não utiliza a faca, a gente só, desse jeito que ele fez aqui mesmo, vou até voltar para vocês verem, só o fato dele pegar ali na cabeça, né, e já fazer a secção para trás, o animal já está abatido, ele não volta mais. Aí depois eles são colocados aqui nessa esteira de sangria, né, então o sangue é todo escorrido.
Aí eles vão passar aqui por esse túnel de lavagem de água hiperclorada. Essa água, né, que nem eu já tinha falado, ela vai ajudar ali a limpar um pouco os micro-organismos que possam vir estar na pele. Aqui eles vão abrir o peixe e estão fazendo a evisceração. Então, eles abrem o peixe e jogam as vísceras nesse chute que já vai direto para a graxaria. Aí depois, os peixes eviscerados, né, eles vão por esteira para o setor de filetagem. Aí chegou ali, né, na mesa de filetagem, então eles são filetados no caso desse produto, porque quando é o filé espalmado, né, que é aquele que as duas abas estão juntas, é diferente, tá? Mas aqui nesse caso, são divididos e depois as espinhas, né, são retiradas em locais estratégicos, ou seja, levando em conta a anatomia de cada espécie. Cada espécie tem espinha em um local diferente. Então, aqui essa é a espinha ventral, que eles estão retirando, e aqui a gente chama de pimbom, que também é uma cartilagem de espinho. E depois, ao final da mesa, todos os peixes passam pelo nosso PCC aqui, né? Nesse caso, eles estão avaliando a retirada das espinhas mesmo. Aí depois sobem por esteira também, para o setor de embalagem primária. Aqui, né, a gente não faz o glaciamento, então os peixes já são embalados, todos individual. E daí eles vão ser selados a vácuo, nesse caso, né, porque como eu falei para vocês, ele podia ser a granel ou em atmosfera modificada. E aqui nesse caso também ele foi para o túnel de congelamento porque era um peixe congelado, mas ele podia ser destinado para a câmara de frescos ou de refrigerado. Aí aqui, né, os peixes eles ficam armazenados dentro das câmaras frias, na temperatura de menos 18 graus Celsius, nessas caixas, e depois eles são embalados nos pacotinhos, né, 1 quilo, 500 gramas, enfim, de acordo com o pedido, né, de cada cliente, e depois eles são destinados nas embalagens secundárias, né, caixa de papelão ou isopor. E aqui, né, são como eles ficam, né, dentro das câmeras frias, aquelas primeiras caixas, como elas ficam estocadas, e na última câmara já é a câmara de expedição. Então, né, a gente viu ali o processo, né, produtivo, né, então, desde da insensibilização até a expedição, né, o que é feito com os produtos comestíveis. Porém, a gente também tem os produtos não comestíveis de pescado, né, que são obtidos através das vísceras, ou também de peixes inteiro, que às vezes está deteriorado, enfim, e a gente vai descartar para a graxaria, ou alguma parte que também é feita como no bovino, né, que às vezes faz o toalete quando tem algum hematoma, alguma coisa, no pescado, né, que no peixe a gente também faz, tá? Então, essas partes também são destinadas para a graxaria. E aí, na graxaria, né, a gente pode realizar a farinha de pescado, né, então ela é produzida através dessas vísceras, desse peixe, então tem todo um processo de cozimento, né, então a gente cozinha aquelas vísceras, né, elas vão virar isso aqui, né, e daí elas são amplamente utilizadas na produção de ração, inclusive para a própria aquicultura, tá bom? E também como palatabilizantes na ração de pets também. Quando a gente faz o cozimento, né, daquelas vísceras, então a prensa ela divide farinha e óleo, tá? Então a gente tem esses dois produtos através da prensa daqueles resíduos, tá? Então o óleo de pescado ele pode ser obtido, né, através da silagem ou da prensagem da farinha. E o seu uso, né, é utilizado na ração animal também, como lubrificantes, tintas, sabonetes e cosméticos, tá? E também tem aquele óleo de pescado que a gente come, né, em cápsula, porém esse não é feito na graxaria, tá bom? Esse, ele tem todo um outro processo, porque ele vai se tornar um produto comestível, o que não é o caso desses, que é produto não comestível, tá bom? E a gente também tem a silagem de pescado, né? Essa daqui, ela é produzida pela autólise ácida da proteína, tá? Então, ela possui uma forma mais pastosa comparada com a farinha. E ela também possui um valor nutricional alto, tá? Bem similar ao material de origem.
e também o seu uso é destinado para ração animal. A gente também tem o couro do peixe, né, que ele pode ser reaproveitado para duas coisas diferentes. Uma é que ele pode ser utilizado para construir objetos, né, artesanais. E outra, né, tem alguns estudos que comprovam principalmente a eficácia da tilápia, né, da pele da tilápia, para curar queimaduras, tá? Então, aqui eu até coloquei um trechinho, né, que o Sebrae escreveu, né, em um dos seus trabalhos, que fala: as peles de peixe são consideradas como um couro exótico e inovador, e a atividade vem sendo explorada comercialmente com o uso do couro de diversas espécies de peixe na fabricação de acessórios, como bolsas, cintos, carteiras e sapatos. E atualmente, com o apelo dos produtos sustentáveis, o cortume de couro de peixe é um ramo inovador e altamente promissor, e é considerado tão resistente quanto o couro bovino e com características semelhantes. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos desses objetos feitos a partir do couro do peixe. Então, tem bolsa, carteira, chapéu, tá? E aqui, né, uma imagem também retirada da internet de um paciente que está recebendo um tratamento de queimaduras com a pele da tilápia. Uma vez também vieram aqui na empresa duas estudantes, né, elas estavam fazendo o trabalho para o seu TCC e elas eram bioquímicas. E aí elas utilizaram a pele da truta também para fazer o trabalho delas e elas falaram que também obtiveram um bom resultado em relação à queimadura. Porém, o mais comum que a gente encontra mesmo na internet é a eficácia através da pele da tilápia. Então, resumindo, né, por trás de todo esse processo produtivo, né, da despesca até a expedição, nós na empresa, a gente faz diversos monitoramentos, né? Todos esses monitoramentos têm que estar registrados em planilhas, né, documentado. Por quê? Quando esses fiscais, né, eles vêm na nossa empresa, não só os fiscais, mas como também os próprios clientes, né, tipo Carrefour, Pão de Açúcar, eles fazem auditoria nas empresas que eles compram, né? Então, quando eles veem, né, uma auditoria ou numa supervisão, eles querem ver esses registros, porque eles vão perguntar para você: você faz tal coisa? Você vai falar: faço. Daí ele fala: então eu quero ver o registro. Se você não tiver o registro, é como se você não fizesse, porque você não tem como provar para eles que você realmente está fazendo aquele monitoramento, tá? Lembrando que os monitoramentos, né, eles são sempre realizados de acordo com o programa de autocontrole de cada empresa, tá? Então, é muito importante que nós, como médicos veterinários, como profissional que vá fazer a elaboração desses programas, que a gente realmente faça de acordo com a estrutura e as etapas daquela empresa. Porque também, infelizmente, acontece de copia e cola, sabe? Estou trabalhando num frigorífico de tilápia e agora eu vou atender um de truta, então eu vou pegar e vou copiar e colar. E não, a gente sabe que não pode, né? Porque são etapas diferentes, enfim, tudo diferente. Então, a gente também, né, faz seguindo todas as legislações pertinentes, tá bom? Então, tudo que os órgãos fiscalizador pedem, todas as legislações, elas têm que ser cumpridas. Lembrando que a legislação também, ela é diferente, né? No Brasil, a gente, assim, não tem uma padronização. Então, por exemplo, se é CIF, ok, mas se é municipal ou estadual, elas podem ser diferentes. Então, a gente tem que levar isso em conta também. Então, a fim de garantir, né, um alimento seguro para o consumidor, que é feito tudo isso dentro da empresa. Então, quando a gente faz dentro da empresa, tem todo um cuidado e temos, né, ali garantida a qualidade higiênica sanitária, né, a gente vai conseguir produzir um alimento seguro ao consumidor, tá? E quando a gente produz um alimento seguro, significa que o alimento ele está livre de contaminação. Então, não vai ter perigo, né, de nós consumirmos e adquirirmos alguma DTA através desse consumo. E é isso. Eu queria falar para vocês, né, um pouquinho sobre o abate de peixes, ali sobre os tipos de inspeção. E aqui eu deixo meus contatos, né, caso
alguém queira entrar em contato comigo, então tem o meu e-mail e o meu Instagram. E eu espero ter suprido, né, as expectativas de vocês em relação a hoje. Nossa, Jéssica, meu Deus, amei, nossa, muito boa, aprendi muito, muito mesmo, sério. Fico feliz. Eu não sabia como se insensibilizava o jacaré. Gente, eu fiquei chocada, eu nunca tinha parado para pensar como que insensibilizava o jacaré. Aí quando eu vi a foto, eu fiquei, minha cabeça, tipo, sabe? Tipo, achei muito bom. Ali no começo, né, eu vou até falar aula, né, porque, nossa, foi uma aula para mim. Ali no começo da aula, tu falou que as pessoas, tem muita DTA que vem, que, né, dá origem dentro da casa do consumidor, tu falou da questão dos pescados. Eu sou de Florianópolis, então nasci, né, vivi na praia a minha vida inteira, e lá é muito comum os pescadores vender o peixe no meio da rua, tá? Você tá, tipo, andando, ali na calçada tem não vou dizer carrinho de mão, mas como se fosse um carrinho de mão cheio de peixe, tipo, embaixo do sol, e a galera compra muito, muito. Não vou dizer que eu já devo ter comido peixe assim também, né? Porque minha família já deve ter comprado. Mas hoje, tipo, pensando, né, em todos aqueles aspectos que tu falou, né, do frescor do peixe, gente do céu, é um caos, assim, né? Infelizmente. E é meio que cultural de lá, assim, é muito comum. Época de tainha é um em cada esquina vendendo tainha, assim, sabe? É incrível. E eu imagino, eu penso hoje, né? Aposto que se eu comesse hoje, eu ia acabar tendo alguma intoxicação alimentar brava daquelas, né? Mas eu penso na questão da qualidade do produto, né? Porque, querendo ou não, como que esses animais são abatidos, né? No caso, eles são recolhidos ali, eles morrem de qualquer jeito, o peixe vai de qualquer jeito para o consumidor. Gente, é uma cadeia de contaminação, assim, uma cadeia de coisa errada, né? Infelizmente. E lá é muito, muito, muito comum. Eu achei muito bom o vídeo que tu passou. Nossa, botar na prática foi incrível, assim, consegui visualizar muita coisa. Na faculdade, eu acabei fazendo a matéria de inspeção de pescados, eu aprendi bastante, né? Foi uma matéria bem enriquecedora, assim, né? Porque aprendi muito, tive contato, gostei muito da área, né? E eu tive uma dúvida. É sabonete de óleo de pescado, de peixe? Tipo, eu fiquei imaginando o cheiro, assim, né? Tipo, Verdade, eles utilizam, né, os óleos não só do pescado, mas do bovino também, todos esses produtos da graxaria, eles utilizam para fazer cosméticos, sim. É claro que daí a indústria de cosmético, ela vai fazer todo um processamento lá, né, para não ficar com esse cheiro e colocar o cheirinho deles, né, de cada marca específico. Mas sim, eles utilizam o óleo de pescado e outros óleos de outros animais também para cosméticos. nossa, eu não sabia disso, nem disso e nem da questão da pele do pescado. Gente, achei incrível a bolsa. Porque eu acho muito interessante essa questão, né? Tipo, já que tá acontecendo abaixo daquele animal, tentar aproveitar o máximo que der em tudo, assim, né? Tudo que for possível, né? E conseguir para realmente, né? Tentar aproveitar o máximo daquele, né? Do produto, né? Do animal, pensando na questão da morte do animal, do bem-estar, aquela questão. Eu tenho uma dúvida. A questão do bem-estar de pescados é ainda bem complicado, né? Porque eu imagino que, eu não sei, eu já fiz estágio em frigorífico de bovino, de suíno, né? E eu vejo às vezes um pouco de falta de sensibilidade, né, das pessoas que trabalham. E eu fico pensando, nossa, é com bovino que é mais fácil as pessoas, né, terem um sentimento. Eu fico imaginando pescado, né, que eu acredito que muita gente pensa que nem sente nada, né? O peixe, né, ele não tem, se eu não me engano, o córtex no cérebro, que é o que faz a gente sentir dor, tá bom? Pelo esse fato, eles acham que o peixe não sente dor. Porém, existem diversos outros fatores que fazem com que ele sente dor. Porque, por exemplo, o córtex é o mesmo que faz a gente ter a visão. E nem por isso eles questionam que o peixe é cego, né? Então, por que que o peixe não é cego, mas ele não sente dor? Então, é um questionamento errado, né? Que eles têm em relação a isso. Então, o peixe, ele sente dor, sim, como todos os outros animais. Então, eles precisam ser bem cuidados e precisa, sim, realizar o bem-estar para que eles não sofram, né? Porque não é porque eles vão ser abatidos que precisa passar por sofrimentos. E essa questão de aproveitar tudo é bom para o meio ambiente, né? Porque não vai ser descartado em locais
errados. Então, assim, vocês viram que todo o processo tem uma destinação, né? Porque até ali na graxaria, eles vão ser vendidos para empresas, né, normalmente para empresa de ração, né, de alimentação animal. Então, nada vai para o meio ambiente. As águas todas, o sangue também que é utilizado dentro da indústria, eles vão para a ET, né, que é a estação de tratamento de efluente. Então, elas são tratadas, limpa tudo aquela água como através de produtos químicos para depois ela voltar para o meio ambiente, né, para a nascente, para o rio, enfim. Então, é tudo tratado. Essa parte de sustentabilidade, né, de utilizar o couro, é muito fantástico também, eu acho incrível. Embora não é muito comum, né? Eu acho que as pessoas utilizam mais a pele junto para a graxaria, preferem fazer a ração do que separar, porque daí teria como uma etapa diferente, né? Para separar, o couro vai para um lado e as vísceras vai para outra, às vezes eles acabam achando que daria um certo problema, né? Ou às vezes também nem tem quem queira comprar, então eles acabam mandando tudo para a graxaria, esse é o mais comum. Mas, como a gente viu, também tem essa possibilidade, né? Quem queira comprar, né? Pode ir numa indústria de pescado e conversar, enfim, é bem legal. E eu estava anotando aqui algumas coisas também. Essa apresentação, essa aula, provavelmente vai ser está disponibilizada no YouTube e pode ser usada para muita disciplina, porque eu lembro que quando a gente teve essa disciplina de pescado na faculdade, estourou a pandemia bem na época que a gente ia ter uma visita técnica, a gente ia ter a percepção de como funciona e tudo mais. E agora, vendo o vídeo, eu fico lembrando, tipo, então é assim que acontece. E é muito legal isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui, pode parecer meio inocente assim, mas você falou que o pessoal às vezes acaba coletando peixe de açude para comer, vender, essas coisas assim. Todo pesca e pague também deveria ter um RT, então, né? Então, isso é um assunto, assim, que, como eu falei, no Brasil, a gente não tem padronização de nada. Então, assim, tem município que, um exemplo, certo estabelecimento precisa ter RT, em outro não, tá? Então, essa questão do PEG e PAG é um assunto muito polêmico, porque como a gente viu, pela legislação, qualquer produto, né, qualquer peixe da fonte produtora não pode ser vendido. Então, ele tem que passar por uma fiscalização. Então, o Pesca e Pague, ele, de acordo com a legislação, ele está errado, né? Por quê? Só que eu também, né, quando eu era criança, a gente sempre ia no pesqueiro e comprava, mas, óbvio, porque a gente não sabia desses riscos, né? Hoje, sabendo de tudo isso, a gente não pode, né, se arriscar. Embora muitas vezes, né, a fiscalização não veja, cabe a nós, né, como profissionais, como futuros profissionais, a orientar, né, principalmente quem está ao nosso redor, aos nossos amigos, aos nossos familiares, porque tem muita gente que às vezes os amigos, a família nem sabe o que você faz. Nossa, ela certeza que ela nem está trabalhando na veterinária, não conseguiu emprego, ela trabalha no frigorífico, né? Então, a gente precisa falar principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, que é a nossa função, sobre essa importância de orientar, porque as pessoas têm muito costume de falar, mas eu sempre comi e nunca aconteceu nada. Mas isso é uma roleta russa. E se acontecer, né? E na hora que acontecer, porque pode acontecer. Então, a gente, como na indústria, tem que trabalhar com a prevenção. Então, se eu sei que é arriscado consumir, por que eu vou consumir? Né? Vou lá, pesco, né, para passar uma hora, uma diversão e pronto, deixo o peixinho lá, vou embora, né? Não preciso comprar esse peixe. Primeiro que muitos pesqueiros que eu já fui, eles não dão nem comida, né? Porque você que tem que comprar ali na horinha para pescar, né? Então, eles não têm controle da água. A gente na empresa, a gente faz o monitoramento da água todo dia, né? De temperatura, de amônia, enfim, diversas análises, né? Então, o pesqueiro não tem esse controle. Então, realmente, eu falo que é um assunto polêmico, porque a gente sabe que isso acontece muito, né? Na cidade que eu moro, né, que vocês moram, com certeza tem isso. Mas se a fiscalização não vê ou permite, quem será nós? Mas a gente tem que orientar, né, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, sobre isso, né? Pelo menos a gente está fazendo aí um pouco da nossa parte em relação a isso, tá bom? Jéssica, uma última coisinha para finalizar, porque por incrível que pareça já se passaram 1 hora de conversa, passou muito rápido.
O que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente de dica para quem quer trabalhar nessa área de inspeção de pescado? Qual que é o Vispoá que tem que ficar debaixo do braço, que tem que continuamente lendo, essas coisas assim, sabe? O que você deixa para finalizar? É claro que o RISPOA a gente tem que saber mesmo, porque ele é a nossa Bíblia, né? Como a gente costuma falar da inspeção. Então, lá tem o pedaço, né, específico para pescado, então a gente tem que saber tudo sobre aquilo. Porém, o pescado, né, dentre as outras espécies, ela é aquela que é menos falada, não só na indústria, como inclusive nas legislações, né? Então, a gente tem que olhar também os RTQI dos produtos. Tudo isso a gente encontra no próprio site do Ministério, tá? Do mapa. Lá a gente encontra o link para o RTQI de cada um deles. Se vocês quiserem, eu posso até encaminhar para vocês, né, esse link, caso vocês quiserem deixar na descrição, né, para quem quiser ver depois. E assim, mais importante, né, do que a gente saber o risco a gente tem que ter aquela malemolência, sabe? Porque assim, na faculdade, a gente só é treinado na teoria, teoria, teoria. Quando a gente chega na prática, a gente tem que lidar não só com isso aqui que a gente falou, não. Tem as pessoas, tem os manipuladores, que são mais difíceis do que essa parte, esse controle, né, que a gente tem que fazer. E são eles que vão fazer o produto de qualidade, porque não é nós que fica lá cortando, filetando, fazendo insensibilização, né? Então, a gente tem que saber como lidar com essas pessoas. A gente tem que tratar todo mundo bem, por respeito, né? Para que ninguém falte com respeito com a gente e respeitar todo mundo, né? Então, a gente tem que, além de saber a teoria e sair formado com o SPOA debaixo do braço, a gente também tem que ter empatia, a gente tem que saber e aproveitar e fazer cursos sobre gestão de pessoas, viu? Porque isso é muito importante. Então, a dica que eu dou também, além de saber sobre o RISPOA, sobre as legislações específicas, é fazer algum curso, sabe? Para a gente trabalhar já a nossa mente, porque quando a gente chega lá, quando a gente se depara, né, com as pessoas, acontecem situações complicadas, né? Então, para isso, a gente tem que saber lidar com todo mundo, mas é claro que eu estou falando aqui, parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Mas é só uma dica, né, para todo mundo que quer seguir nessa área, fazer contato também, né? Então, como vocês têm o Instagram, isso é muito legal, porque através do Instagram a gente conhece muitas pessoas, né? Inclusive, nós nos conhecemos através do Instagram. Então, utilizem, né, as ferramentas que as redes sociais têm ao seu favor, né? Então, conheça a pessoa, se você gostou do trabalho dela, chame ela para conversar. Você não precisa conversar e ser amigo de todo mundo da área também, né? Porque às vezes tem alguma pessoa que você não se identifica, mas aquela que você se identifica, vai atrás, conversa, pede ajuda, né? Porque essas pessoas que já estão trabalhando, elas já bateram cabeça ali no começo, antes de entrar, né? Então, elas vão saber te orientar, né? Te dizer exatamente como você pode proceder, né? Ali nos primeiros passos. Então, o que eu deixo para vocês é isso, que vocês realmente tenham conhecimento técnico, que vocês estudem, tá? Sobre cada espécie, inclusive no pescado, tem as suas particularidades, como a gente falou, legislação específica para cada pescado. Então, saibam delas, mas também conheçam as pessoas para que elas possam te ajudar. Não estou falando que a gente só vai entrar numa empresa, por exemplo, se a gente tiver um conhecido, mas é claro que isso ajuda, porque a gente teve aqui nessa palestra, e aí vocês acabaram de se formar, né? E aí vocês querem concurso, mas vamos supor que vocês querem trabalhar numa empresa. Aí vocês vêm, oi, Jéssica, lembra de mim, né? A gente fez lá aquela palestra, e sei lá, você sabe de alguma vaga, queria trabalhar nessa área do pescado? Nossa, eu realmente sei uma vaga, né? Então, eu posso te indicar, não que isso vai ser definitivo, você conhece a Jéssica, ponto. Não, você vai para uma entrevista e lá eles vão realmente escolher de acordo com o seu trabalho, com a sua postura, né, com o que você sabe. Mas é muito bom a gente realmente conhecer as pessoas. Então, acho que é isso que eu falo para vocês. E se precisarem da minha ajuda, principalmente vocês, estou à disposição, sempre. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada pela palestra, pela aula, que foi uma baita aula. A gente agradece novamente. A Verticom, como família, né? A gente
só tem a crescer com essa comunidade de pessoas que vão se juntando, vão aprendendo cada vez mais. Isso é muito bacana, essa disseminação de conhecimento, sabe? O conhecimento está aí para todo mundo. Então, cada um vai pegando conforme consegue, administrando. E olha só, a gente vai disponibilizar de uma maneira totalmente online, gratuita, para todo mundo assistir, todo mundo aproveitar. Então, novamente, obrigada. Carol, se você quiser finalizar, a gente já pode ir finalizando. Vocês estão me escutando? Ah, então tá. Eu queria agradecer de novo o convite. Quando a gente pensou nessa semana da inspeção, a gente falou, tá, a gente tem que abordar o máximo de temas que a gente conseguir. Tá, vamos falar de pescados? Vamos. Na hora veio tudo na minha cabeça. Eu falei, nossa, a gente tem que chamar a Jéssica, porque eu vejo direto os stories dela, as postagens, né? E ela posta muito conteúdo interessante, dá para ver que ela tem muito conhecimento na área. Então, para quem está assistindo o vídeo, segue a Jéssica lá no Instagram, é Jéssica Becker Silva. Segue a gente também, se você não segue, se inscreve aqui no nosso canal, né, para dar uma força aqui para a gente fazer uma segunda semana de um assunto diferente. Aí a gente chama a Jéssica de novo para falar de DTA de peixe, talvez. Tá bom, Jéssica? Mas quero agradecer novamente o convite e vamos continuar com a semana de inspeção. Bastante conhecimento vai vir por aí. E muito obrigada.